O que está faltando para você começar um caminho de conversão? Estamos celebrando o terceiro domingo do Advento, do Evangelho de São Lucas, capítulo 3, do versículo 10 ao 18. As pessoas se aproximavam de João Batista querendo saber o que deveriam fazer. E João Batista dava sempre uma resposta acertada. Primeiro, são as multidões que se aproximam de João Batista, que perguntam a João Batista: o que devemos fazer? João, quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Então, João está dizendo: acrescente coisas boas na vida de vocês. Acrescentar coisas boas é ter caridade para com os outros. É isso que João Batista está respondendo à multidão. Depois, são os cobradores de impostos que querem saber: mestre, o que devemos fazer? E João responde: não cobreis mais do que foi estabelecido. Então, o que é que falta para a conversão do cobrador de imposto? Não cobrar mais do que foi estabelecido. Isto é, não ser ladrão. Não roubar os outros. Também os soldados. E nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, não façais falsas acusações, ficais satisfeitos com o vosso salário. De não tomar o que é do outro e não fazer falsas acusações. Então, quando aqueles que se aproximam de João Batista querem saber o que está precisando para a conversão. A pergunta é: e você? O que está faltando para a sua conversão? Muita gente até percebe que deve converter, deve mudar de vida, mas começa no mais ou menos e depois escolhe o menos e fica sem a conversão. O que acontece? Acontece que não é fácil esse caminho ascético de decisão. Santa Teresa d'Ávila ensina a ter uma determinada determinação. Porque muitas vezes nos determinamos de mudar de vida, mas depois nós vamos deixando aquela determinação. Então, a determinada determinação da Santa Madre Teresa é ter uma determinação de vigiar aquela determinação que eu tive para a minha conversão. Mas a conversão, ela não vai acontecer na sua vida de uma hora para outra. É um processo, nós temos muitos elementos a converter. Se você rouba, se você fala mal dos outros, se você destrói os outros, se você quer o mal dos outros, são muitos elementos. Se você não ama a sua esposa, amar no sentido aqui de respeitar, não respeita a esposa, não respeita os filhos, ou a esposa que não respeita o esposo, e assim vai. Depende de onde você está. Então você precisa perguntar primeiro: onde eu estou? Então aqui, por exemplo, as multidões, os cobradores de impostos, os soldados, qual é o lugar deles? Quais são os lugares desse povo? Então, para ter uma mudança de vida, não basta olhar para o coração, mas olhar também o contexto, o lugar onde eu estou. E nesse processo de discernimento, você vai vendo no que é que você deve converter, mudar de vida. Nós estamos nos aproximando do Natal. E aproximar-se do Natal com um desejo muito forte de conversão, porque Cristo nos dá a sua graça, nos dá o seu Espírito, nos comunica a sua força, nos liberta de todos os males. Mas se Ele nos liberta e nós continuamos ainda agarrados nos males e dizendo que aquele mal é o bem da nossa vida, Deus não pode fazer nada, porque Deus respeita a nossa liberdade. Mas Deus insiste na conversão
Espero que você esteja sentindo a insistência de Deus para que você converta. E aí o povo estava na expectativa e todos perguntavam no seu íntimo se João seria o Messias. Veja como é interessante. João Batista não é o Messias. João Batista é o meio para se chegar ao Messias. João Batista é aquele que anuncia o Messias. João Batista é um meio, não um impedimento. Agora vem uma outra pergunta. Você é meio para a conversão dos outros ou você é um impedimento para a conversão dos outros? Nós podemos ser impedimentos para a nossa conversão e para a conversão dos outros. Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Ou seja, João diz, eu não sou o Messias. O Messias, ele está vindo. Estou anunciando o Messias. E eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele diz, eu não sou digno nem mesmo de servi-lo. Para servir a Deus, é Deus que nos dá essa dignidade. Então, para a conversão, nós necessitamos de um elemento importantíssimo, uma virtude que devemos cultivar. E se é pequenina, devemos cultivar para que cresça, que é a humildade. Crescer na humildade é já começar a crescer na conversão. E João diz, ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Meus irmãos, se não fosse a graça de Deus, o que seria de nós? Mas, se você, se eu, se nós não nos abrimos à graça de Deus, o que será de nós? Não basta ter água. É preciso ter meios para beber essa água. E o meio para tomar essa água é a conversão. É desejar, é decidir-se ser de Deus. Às vezes você tem uma fonte de água em casa, escondida. Escondida. É a graça de Deus. Mas não se bebe. Por quê? Porque não se faz um mínimo esforço para abrir o buraco onde está a fonte. Onde passa a água. Então, esse caminho ascético é a graça de Deus que vem até nós, mas nós precisamos fazer um grande trabalho de abertura. Deus, é graça de Deus também abrir-se. Mas eu preciso deixar que essa graça haja em mim. Ele virá e assim João vai continuar, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Veja, no final de tudo, nós teremos um julgamento e é Deus que nos julga. Nos colocamos diante de Deus e diante da bondade de Deus, nós reconheceremos o quanto nós não fizemos de bom. Que nós deixamos de ser bondosos por opção. Então, todos os dias, decidisse a converter e decidisse a continuar no caminho da conversão. É esse o nosso grande desafio para este domingo, o terceiro domingo do Advento. Que o Senhor nos guarde, nos conserve no seu amor. Amém.